Andamos pensando no amanhã, no depois de amanhã. E não estamos sozinhos. 90% da população no mundo anda estressada, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. O que aconteceu com o mundo? Ele está diferente, né? Ele está exaustivo, as pessoas estão reclamando disso. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, né? A gente está numa falência no mundo, né? A gente teve como ordem a questão econômica. Parece que o nosso objetivo era casar, estudar, ter filhos e acabou. Só que hoje a gente vê que isso não funciona mais, a gente se perdeu, porque o nosso foco era a materialidade. E a gente não é só um ser material, a gente também é um ser espiritual. Por isso que a gente está assim tão incomodado com esse mundo que não faz mais sentido pra gente. Muitas pessoas procuram na religião a cura dos seus problemas. Desde o início dos anos 2000 surgiu pela ciência a inteligência espiritual. Qual é a diferença delas? Primeiro, a inteligência espiritual não é religião, né? As pessoas confundem a palavra espiritualidade com as suas crenças e preconceitos e entendem que a inteligência espiritual é a que elas pensam sobre religião, sobre fé, sobre Deus, enfim. A inteligência espiritual é ciência, é a nossa capacidade interna, nós nascemos com isso, para buscar uma vida com sentido e com propósito. E a religião é uma expressão pobrezinha, pequenininha, reduzida sobre essa questão espiritual da gente. Então a gente não pode confundir as duas e nem reduzir. A religião pode ser um caminho, mas não é o único nem completo. A gente pode definir a palavra questionar como sendo a palavra da inteligência espiritual? Questionar é a palavra da inteligência, né? E não tem como chegar a nenhum processo de inteligência se a gente não usa esse questionamento profundo. E é isso que é incômodo na inteligência espiritual. É esse incômodo assim, o que eu estou fazendo com a minha vida? A inteligência emocional é a minha relação com o outro, com os sentimentos, com as emoções. O quociente espiritual, a inteligência espiritual é a minha relação com o divino, seja ele qual for? Exatamente. Não importa como tu chama esse divino, universo, consciência, Shiva, é essa relação que mostra que a gente não é só materialidade, a gente não é só esse corpo físico que por acaso nasceu aqui. A nossa relação com o mundo de uma forma mais transcendente. É disso que a inteligência espiritual fala. Eu não nasci aqui por acaso, as coisas não são casuais. Eu tenho uma missão e um propósito, não dado por Deus, porque se tu não acredita em Deus está tudo bem, mas que a gente perceba que a gente é muito mais do que só uma vida casual aqui passando por aqui, né? Que eu tenho um comprometimento de fazer a minha vida ter sentido e fazer a vida do outro também ser impactada pelas decisões que eu tomo. Então é a expansão da consciência, é o eu transcendental, saber que tudo que eu faço também tem impacto na vida das pessoas. Estamos todos conectados, então o que eu faço vai te afetar, que vai afetar uma outra pessoa e assim por diante. Mesmo que eu não te conheça, a decisão que eu tomo, em quem eu vou votar, em que religião eu vou frequentar, as ideias que eu defendo, a forma como eu lido com o meu trabalho, impacta na vida de muitas pessoas. É o meu pedacinho, mas o meu pedacinho conta, porque a gente é feito de pedacinhos, né? E o maior exemplo, como tu falou nos bastidores, foi a pandemia? Foi a pandemia, uma ação que começou lá na Ásia, né? Afetou o mundo inteiro. Uma decisão de usar ou não usar máscara pode ter feito muitas pessoas ficarem doentes. A tua decisão de usar pode ter prevenido muito sofrimento. Então a gente tem que parar com essa ilusão de que a minha vida não importa ou que aquelas decisões que eu tomo não impactam na vida dos outros. A todo momento a gente está um e outro se impactando. Então a decisão que eu tomo, a tua decisão que tu toma, impacta até as pessoas que a gente não conhece. Então a ciência comprova de que a gente está aqui nesse plano não é por acaso, tem um porquê. A inteligência espiritual é ciência, ela não é mais uma filosofia, ou um pensamento, ou uma crença. Já é comprovado que a gente nasceu com esse incômodo que faz a gente buscar uma vida com propósito. Para a gente se conectar com as pessoas, a gente ter um eu transcendental, uma expansão de consciência. Isto é da nossa natureza, ter uma vida plena. Mas a gente precisa pensar para isso, a gente precisa se responsabilizar por isso e precisa fazer esse caminho.
não é um destino, é uma caminhada. Então, mãos à obra, né? E tu acredita em algo maior? Eu acredito. Eu acho que a vida da gente é tão perfeita, tão interessante, que não poderia ser obra do acaso. Acho que tem uma inteligência maior que nós, né? Chamando de inteligência, que nos ajuda, mas não faz por nós, mas nos ajuda nesta caminhada, né? De encontrar um sentido, um propósito na nossa vida.